Olá, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o professor Vitor Santos e estamos aqui para terminar o estudo dos crimes contra a honra. Lembrando que esse quadro, ele é o Código Penal comentado, esse já é o nosso 21º vídeo. Optamos por começar comentando a parte especial e dentro do título 1, crimes contra a pessoa, já falamos de crimes contra a vida, lesões corporais, já falamos sobre periclitação da vida da saúde, já falamos sobre os crimes de rixa, né? O crime de rixa é um capítulo para apenas um crime, né? Um vídeo inteiro para trabalhar o artigo 137 e estamos dentro do capítulo 5, crimes contra a honra. Já falamos basicamente tudo. Já falamos sobre os crimes de calúnia, difamação, injúria e no vídeo passado o professor comentou com vocês o artigo 141 do Código Penal, trabalhando todas as causas de aumento de pena dos crimes contra a honra, cada uma com a sua peculiaridade. Mais uma vez, o que o professor sempre pede, se esse tipo de material é interessante para você, não deixe de clicar no se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, comentar com seus amigos, comentar aqui embaixo e seguir o professor nas redes sociais, né? Lá no Instagram, como @profvitorsantos. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, reclamação, insatisfação, comenta aqui, dá um jeito de me mandar, que o professor promete que lê, tá? Eu sempre tento ler todos os comentários, conversar com todos os alunos, é muito importante esse feedback de vocês, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, tá? Já estamos, né, terminando esse capítulo 5, crimes contra a honra, vamos conversar agora sobre os 4 últimos artigos, do 142 ao 145, e já deixar tudo encaminhado para no próximo vídeo começar o capítulo 6 do título 1, né, trabalhando ainda os crimes contra a pessoa, só que no próximo vídeo o professor já vai vir com o tema dos crimes contra a liberdade individual, ok? Então é isso, pessoal. No vídeo passado, como eu falei, eu trabalhei com vocês o artigo 141 do Código Penal e todas as majorantes dos crimes contra a honra. Vamos avançar. No artigo 142, o artigo seguinte, nós temos situações em que o crime vai ser excluído, né, pessoal? Algumas situações que trabalham imunidades. E isso é muito importante. Vamos lá, então. Artigo 142. Exclusão do crime. Não constituem injúria ou difamação punível. Importante observar, tá? A calúnia não entra aqui, tá? Esse dispositivo, artigo 142, traz imunidades para 2 crimes contra a honra. Difamação e injúria, calúnia não. Primeiro, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Bem tranquilo, pessoal. Já viram um advogado, o Ministério Público, no momento de uma acariação, de um interrogatório, de fazer perguntas para testemunha, para parte, é muito comum rolar uma ofensa, pessoal. Isso é muito comum, tá? O senhor é um mentiroso, o senhor é um criminoso, o senhor é um bandido, o senhor está mentindo. Porra, isso não é difamação, não. Isso não é injúria, não. Naquele momento, não. O advogado tem imunidade no exercício da profissão para 2 crimes contra a honra. Difamação e injúria, tá? Então, pelo menos em tese, se for no exercício do direito de defesa, ele pode difamar, ele pode injuriar, que isso não configuraria crime contra a honra. O que não pode é caluniar. A calúnia, para a calúnia, o advogado não tem imunidade. Mas para difamação e para injúria, ele tem primeiro dispositivo sem a menor dificuldade. Inciso segundo, né, segunda situação de imunidade, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Como assim, professor? Às vezes o crítico de cinema, o crítico de teatro, o crítico de música, ele faz uma análise, né? Ele faz uma entrevista, ele faz um artigo, ele faz um podcast, ele manda um áudio e a opinião dele, a crítica dele é um pouco salgada, né? É uma crítica carregada de um dessabor. Isso acontece muito no dia a dia da música, né? O professor um pouco mais ligado em música, isso acontece bastante, né? O que você acha do guitarrista que saiu da sua banda e montou a banda nova? Pô, a banda dele é uma merda, né? Ele não toca nada, a carreira dele não tá andando, né? Ele tá muito debilitado. Professor, o fato de o sujeito elaborar uma crítica, elaborar um parecer, né? O fato de o sujeito prestar uma entrevista, um depoimento, mandar um áudio, gravar um vídeo, né? Falando mal do trabalho artístico de outra pessoa. Isso não é crime contra a honra, não? Depende. Se for apenas a sua opinião artística, literária, científica, não é crime contra a honra, não. Mas se restar provada a intenção de ofender, aí vai ser crime contra a honra, sim, tá certo, pessoal? Deve existir uma ponderação, né, pessoal? Deve existir um limite, um aceitável, um razoável. Não pode tudo ser crime contra a honra, mas também não pode qualquer coisa não ser crime contra a honra, tá? Então cuidado com isso, beleza? Informação importante essa. Às vezes uma crítica, às vezes um artigo, né? Às vezes a opinião em uma revista, em um site, hoje está na moda podcast, né? O sujeito faz um podcast falando da banda de rock do outro, né? Depende. Se for apenas a opinião dele, crua, né? Não é crime contra a honra, não. Mas se ficar provada a intenção de ofender alguém específico, aí vai ser crime contra a honra, sim. E para encerrar, terceiro dispositivo do artigo 142, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever do ofício, tá? Aqueles casos clássicos, né? O funcionário público geralmente é um fiscal, né?
ele tem que elaborar um parecer, né? Um relatório, né? Ele tem que elaborar um despacho, uma coisa assim. E ele acaba colocando algumas palavras um pouco mais complexas naquele parecer, naquele alvará, naquele dispositivo que ele tem que preencher, tá? Professor, o fato de o funcionário emitir, né, um parecer, o fato de o funcionário emitir um despacho, né, desfavorável, com palavras um pouco mais robustas contra a minha empresa, meu estabelecimento, isso é crime contra a honra? Pessoal, não. É o trabalho do funcionário, tá? É o trabalho do funcionário. Se ele acabar pesando um pouco na caneta e não restar provada a intenção de lhe ofender, eu não terei crime contra a honra. E para encerrar o parágrafo único desse artigo, nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Cuidado, tá? Estamos trabalhando um artigo que traz imunidades para 2 crimes contra a honra, difamação e injúria. O advogado injuriou alguém em plenário. O advogado difamou outra parte na audiência. Alguém escutou e saiu espalhando. Opa, isso é crime. Eu não posso dar divulgação. Eu não posso dar vazão àquela informação, tá certo? O advogado tem imunidade. Quem divulga, propala, quem sai por aí distribuindo a informação, aí comete crime contra a honra sim, tá certo? Artigo 142, bem tranquilo. Vamos avançar. Artigo 143 trata da retratação. Eu vou logo trabalhar isso de maneira um pouco mais intensa, trabalhando com vocês verbalmente antes de ler, para que você consiga entender o que eu vou dizer. A retratação nada mais é do que um pedido de desculpas nos mesmos moldes em que se deu a ofensa. Nada mais é do que isso, tá certo? E a retratação só é cabível nos crimes que protegem a honra objetiva, que são calúnia e difamação. É impossível retratar-se de uma injúria. Vamos avançar. Artigo 143, retratação. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia e da difamação, fica isento de pena. Só isso, pessoal. Uma retratação nos mesmos moldes que se deu a ofensa. Nos mesmos moldes que se deu a ofensa. Imagine que foi impossível compor com a vítima, não quis fazer uma transação penal, também não foi possível suspender condicionalmente o processo. Antes da sentença, o sujeito se retrata. Não, peço desculpas. Eu vou me retratar do mesmo jeito que eu ofendi, nos mesmos moldes, ele ficaria isento de pena. Apenas para calúnia e difamação. Fique atento a isso. O artigo 142 só se aplica à difamação e à injúria. Já o artigo 143, retratação, só se aplica à calúnia e à difamação. Na hora da prova, as bancas tendem a fazer brincadeiras, pegadinhas com isso, o que pode fazer escorregar. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se dos meios de comunicação, internet, TV, muito comum em campanha eleitoral isso, a retratação dar-se-á, assim, se assim desejar, o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Como eu disse, né, pessoal? Geralmente a retratação se dá nos mesmos moldes que se deu a ofensa. Se for na internet, se retrata na internet. Se for em um vídeo no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube com 1000 seguidores, né? E eu postei um vídeo difamando alguém, caluniando alguém. Pois a minha retratação é do mesmo jeito. Posto um vídeo, né, pedindo desculpas e desmentindo aquela história que eu contei. Vamos avançar. Artigo 144. Bem importante também. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatoriamente, responde pela ofensa. Imagine que você lê um comentário, você ouviu um áudio, você viu um vídeo e parece que aquilo ali é uma indireta para você, pois você pode requisitar para o juiz que faça aquela pessoa se explicar, tá? Ô fulano, o que tu quis dizer com essa legenda nessa foto? O que você quis dizer com esse áudio? Esse vídeo que tu postou aqui no Telegram é uma indireta para mim? Você pode pedir pro sujeito se explicar. E se ele não quiser se explicar ou não der uma explicação satisfatória, o juiz, né, vai aceitar a queixa-crime contra ele pelo crime contra a honra. Professor, queixa-crime ou denúncia? A ação penal pública ou privada? Agora que vem um dos tópicos mais importantes desse tema, o artigo 145, para nós nos despedirmos dos crimes contra a honra. O artigo 145 fala para nós o seguinte: nos crimes previstos nesse artigo, nesse capítulo, perdoe, somente se procede mediante queixa. Mediante queixa, tu já puxa um setinho e coloca em cima. Ação penal privada. Mediante queixa, ação penal privada. Salvo quando no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência e lesão corporal. Olha que interessante. Em regra, os crimes contra a honra se perseguem mediante ação penal privada. Mas se eu estiver diante de um crime de injúria real que deixe na pessoa lesão corporal, não esqueça que a injúria real pode deixar violência, ela pode restar, pode ser praticada com violência ou vias de fato. A injúria real praticada com vias de fato ainda se persegue mediante ação penal privada. Mas a injúria real praticada com lesão corporal, a ação penal passa a ser pública. Assim como outros crimes, é o que diz o artigo 145, parágrafo único. Ele fala o seguinte: precede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141 desse código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140. Professor, confundir foi tudo. É muito simples isso aqui. Eu vou te explicar bem melhor. Acompanhe com atenção.
Só para o professor se ajeitar na cadeira aqui. Acompanhe com atenção. Injúria, difamação e calúnia, pelo menos em regra, se persegue mediante ação penal privada. Exceções. Primeiro, se o crime em questão for injúria real, praticado mediante lesão corporal, a ação penal vai ser pública. Se o crime em questão for de injúria racial, a ação penal vai ser pública. Se o crime em questão, qualquer deles, calúnia, difamação ou injúria, for praticado contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, a ação penal pública é condicionada à requisição do ministro da Justiça. E por último, se o crime em questão for contra a honra de funcionário público no exercício das suas funções, ele pode optar pela ação penal privada ou pela pública condicionada à representação. Olha quanta exceção interessante, né? A regra é a ação penal ser privada, mas eu listei para vocês 4 exceções em que a ação penal vai ser pública. 4 exceções em que a ação penal será pública. Injúria racial, injúria real que deixa lesão corporal, crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro e crime contra a honra de funcionário público praticado no exercício da sua função. Lembrando que no caso do funcionário ele pode escolher optar pela ação penal privada ou pela pública condicionada à representação. Pessoal, encerramos crimes contra a honra. Olha como o tema ele é formalmente pequeno na lei, mas materialmente grande no assunto, né? O que o professor tinha de mais importante para falar para vocês, eu falei ao longo desses vários vídeos. No próximo vídeo eu venho com o artigo 146, trabalhando os crimes contra a liberdade individual. Vamos avançar até a sua aprovação. Forte abraço e tchau!